marketing não dá mais para você querer só seguidor, alcance, né? Seguidor não paga boleto, né? Sim. O que paga boleto é Pix, que a gente falou, né? Pix, né? Então... E vender para essa audiência, né? E vender para essa audiência. Então, o growth vem, né, de testar, né? Ou seja, eu preciso engajar, eu preciso vender e eu preciso reter. Usar da minha base também para continuar vendendo de forma recorrente para essa galera. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Brand mais Vendas, um podcast onde nós vamos falar sobre brand, marcas, negócios, estratégia e variados assuntos. Hoje será o nosso primeiro episódio onde nós vamos trazer aqui um convidado super especial. Meu nome é Kleber Muniz e eu estarei aqui com vocês trocando essa ideia bacana para a gente entender um pouco mais desse universo, aprendermos mais e, claro, discutir, trocar experiências, que eu acho que esse é o principal objetivo. Para mim, trabalhar com marcas é extremamente maravilhoso. Há 12 anos como designer, estrategista de marcas, sócio da Lima Muniz, professor, eu tenho entendido que conciliar e entender que marcas elas foram construídas e criadas para vender. E isso faz parte de um processo de construção estratégico, né? Então, esse podcast é justamente para a gente trazer profissionais, clientes, profissionais dos mais variados mercados para a gente discutir sobre esse assunto de uma forma dinâmica, de uma forma divertida, de uma forma irreverente, mas também com troca de ideias e conhecimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês o nosso convidado. Ele é sócio da 3Eds e diretor de marketing da Efetiva Marcas e Patentes, facilitador e professor de programas de MBA e palestrante na área de tecnologia, marketing e vendas. E durante a sua carreira já treinou aí mais de 15 mil alunos. Então o cara tem experiência, hein? E já foi consultor e é consultor de mais de 200 organizações. Ele é bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás, possui MBA na área de marketing, vendas e lideranças, é um especialista em Growth Marketing, Digital Marketing, Inbound Marketing, Outbound Marketing, Growth Hack, IT Business e Sales. Falei corretamente, Carlos Costa? Falou, é isso aí, Kleber. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast e primeiro episódio dessa temporada. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra, né? Poder contribuir com um projeto tão legal, né? Espero muito que isso chegue na casa de vários brasileiros que querem entender um pouco sobre marca e venda, né? A gente sabe que são dois temas que realmente andam junto. Não existe venda se não existe marca forte e vice-versa. Então, espero muito que esse podcast a gente possa trocar ideia, conversar, né? Oferecer insights, né? Para quem realmente está interessado e escutando nesse momento. Bacana. Carlos, a gente, além de ser amigos, somos parceiros de longa data, né? Eu acho que é bom a gente falar também sobre essa vivência, né? Nossa, durante a nossa carreira profissional, a gente tem essa relação concomitante. Para quem não sabe, eu e o Carlos, a gente foi sócio de sala, né? Foi. No nosso antigo escritório ali no Água Branca, onde tudo começou, o Carlos veio um pouco mais à frente do que eu. E logo depois ele recebeu um convite. E eu acho que essa veia empreendedora que eu tenho hoje, ela vem muito da sua instigação, né? Do seu questionamento. Kleber, eu acho que você pode ir muito mais além. Acho que você pode avançar, acho que você pode crescer. Tem possibilidades e caminhos, né? Eu ainda estava naquela síndrome do CLT. Cara, mas eu tenho aquele salário fixo do mês. Como é que eu vou pagar minhas contas, né, no próximo mês? Ele não vai dar certo, né? Então, aquela ideia, né, de empreendedorismo que muitas vezes você precisa dar um salto. Então, o meu sentimento é de muita gratidão pela sua instigação, né, de você trazer possibilidades e caminhos. Eu acho que isso fez com que, de certa forma, minha carreira deslanchasse também. Então, eu sou muito grato pela sua vida, né? Pela sua contribuição e pela sua amizade. Que legal, cara. E assim, acho que nunca você tinha falado dessa forma para mim, né? E a gente trabalhou, né, numa instituição de ensino, que inclusive a gente ainda Estamos lá, né? nós estamos lá ainda como professores, né? Mas ali naquela salinha, né?
eu e você, né? Você dentro do departamento de criação, eu na parte de estratégia digital, a gente já plantava ali um pouquinho de empreendedorismo, né? A gente conversava de negócios, a gente via o potencial, né? Até porque a instituição fomentava a gente com muito conhecimento. Então, no dia que eu saí, né? No outro dia eu aluguei a sala e eu olhei aquela sala assim que existia ainda uma mesa, eu falei, cara, o Kleber tem que estar aqui. E foi por isso, né? Que sempre quando eu visitava, eu falava, Kleber, vamos, cara, não tem erro. E o instigar do empreendedorismo, meu amigo, não é por conta deixar CLT, é de acreditar no potencial que você tinha, né? E que você tem até hoje, né? Uhum. Então, a gente sabe que não é todo mundo que tem que empreender. E tá tudo bem, né, cara? O Tá cara tudo pode, certo, né? o cara Nem pode todo mundo precisa ser empreender. empreendedor. O cara pode empreender, o cara pode desenvolver negócios dentro de uma empresa que ele trabalha, né? Mas existem pessoas que têm um DNA, né? De realmente extrapolar barreiras de negócios. E eu acho que você tinha isso. E foi muito legal, né? Depois você saiu, e a gente saiu com portas abertas, né? Com Nos certeza. tornamos professores. Eu acho que era o momento também de dar esse trampolim Sim. para fora. Naquela salinha, né? Num lugar simples, mas que saiu bons projetos, saiu boas ideias, né? E excelentes profissionais. Então, e talvez eu e você ali depois chamou muita gente, né? E montamos um ecossistema. Exatamente. Então, o Kleber, que é o cara do brand, né? E hoje de vendas também. Eu, da parte digital e vendas. Entre outros que juntaram com a gente, que depois virou um curso muito legal, né? Que ainda tem esses laços de amizade. Eu E que acho já que é formou isso. muitos alunos no mercado. Muitos alunos do mercado, sabe? E muitos hoje até hoje agradecem. Pô, Sim. valeu a aula sua, Carlos. Quanto o Kleber contribuiu, né? Mas por que que isso deu certo? Porque nós somos profissionais e professores. Nós somos mercadológicos e docentes. Uhum. Então, quando você faz e ensina, cara, eu vejo isso como um exponencial, porque acaba que você multiplica o seu conhecimento quando você ensina. Então, imagina você ser um fazedor Uhum. e ensinar, cara. A absorção disso é surpreendente. Não, é gigantesco isso. Eu acho que quando nós... E principalmente quando a gente estava nesse processo, né, de transição de carreira, né? Sair daquele contexto do CLT, que foi extremamente importante para nós, que nos forjou. E eu acho que esse caminho foi muito legal de pessoas que foram aparecendo para nos passar o bastão, para nos ensinar, para nos orientar, para ter uma mentoria. Eu lembro que no IPOG tinha um diretor que ele foi aquela pessoa que nos mentoreou, de fato, na docência, né? Olha, esse é o caminho, essa é a direção, vocês devem fazer... Implanta um curso, traz uma ideia. E ali a gente já estava praticando o intraempreendedorismo, né? De empreender no próprio local de trabalho, oferecendo cursos, treinamentos. Eu lembro que a gente montou um treinamento de apresentação de slides. E aí as pessoas... Não, quero fazer esse curso, eu preciso melhorar minhas apresentações. E isso foi uma abertura de portas muito grande, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que abraçar as oportunidades, elas aparecem, mas a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um propósito de vida. Parece que essa frase era uma frase clichê, mas ela não é. Acho que o propósito ele tem que ser genuíno, verdadeiro. O que você quer ser de fato? E dentro disso, Carlos, por que marketing e vendas? Por que você, sendo formado na área de computação, que tinha um viés ali muito mais voltado para programação, de onde surge esse desejo de migrar ou de entender e mergulhar dentro desse contexto? Boa pergunta. Para começar isso, eu vou dar um exemplo de um caso que esses dias aconteceu, né? Eu visitei um amigo, de ensino fundamental, né? Que eu estudei no Colégio Santo Agostinho. E esses dias ele falou, Carlos, desde a época da escola, né? Eu lembro que você tinha uma habilidade de vender, de comunicar, né? Você era um cara mais desenrolado, né? Sim. Então parece que faz todo sentido do que você faz hoje. E eu falei, cara, realmente, eu acho que a vida, né? A gente transita em vários locais, mas a gente chega num lugar que a gente partiu, né? Da origem nossa Uhum. em termos disso. Então, eu formei em tecnologia pela Universidade Federal de Goiás, né? E na época era uma área que até hoje, né, estava muito em ascensão, né? Então, e quando eu entrei, eu me senti um pouco perdido, né? Porque talvez eu não era da tecnologia e eu vi os meninos conversando já daquilo, né? Eles já eram um pouco mais maduros nessa área, mas eu já coloquei para mim. Eu falei, peraí, mas eu sei vender. Então, na época eu trabalhei
com vendas de produtos da Apple, vendi também produtos em um shopping, né? Então já tinha uma experiência, uma abordagem de relacionamento. E eu sempre gosto de falar uma frase, eu não sei o autor dela, que diz o seguinte: ou você é vendedor ou você trabalha para um vendedor. Então, desde a época da faculdade, eu já tinha isso em mente. Então, formei, cara, e formei bem. Eu era um cara que realmente estudava, eu era um cara que Sim. aplicava, Né? me dedicava naquilo, né? Tive uma oportunidade de trabalhar numa agência, né? Nesse meio tempo, né? Eu era desenvolvedor no Zebra Bold, né? Inclusive, Gabriel Godinho, né? E Rafael Paranaíba também devo muito a esses caras, né? Que hoje estão deslanchando também, cada um dentro da sua frente. E ali eu tive o contato com a área de marketing, porque era uma agência, né, de publicidade com viés digital. Como eu era dev, né, então eu participava de várias conversas. Então a área publicitária começou a estar mais presente na minha vida. A partir dali, né, tive uma oportunidade dentro de uma instituição, entrei como analista de sistemas, mas a própria gestora já identificou em mim e falou: cara, peraí, esse cara não é só de tecnologia, esse cara ele tem um viés sistêmico, né? Olhar o ecossistema em geral, né? Sim, até hoje essa é a minha característica principal. Carlos, qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é visão sistêmica. É uma visão generalista, né? Pensando marketing, vendas e tecnologia. Integrados. Eu olho o marketing como base, eu olho vendas e eu olho a tecnologia, né? Circulando tudo isso aí. Fui para essa área, né? Dentro dessa instituição, né? E que depois eu te conheci ali dentro. E ali sim eu comecei a trabalhar com as ferramentas digitais. Eu lembro que na época me perguntaram o que era Google AdWords, né? Uhum. E hoje é Google Ads, né? Words na parte de palavras-chave, né? Sim. Advertise, a parte de propaganda. Uhum. E eu falei, olha, eu não sei, mas amanhã eu já estou um pouquinho mais experiente com isso. E foi assim que começou esse projeto. Então, lá dentro a gente desenvolveu inúmeros projetos, né? Eu e você. E ali eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero usar a comunicação, seja digital, seja offline, seja presencial para vender. Porque eu acredito que marcas, elas só fazem sentido e só são vistas como solução única na vida das pessoas se elas comunicam bem. Isso é um fato, uma verdade, né? Acho que a comunicação, quando você pensa nessa visão sistêmica, né? E quando a gente traz isso para o viés de branding integrado com vendas, a construção de uma marca ela tem que ser para vender, ela não pode ser apenas uma ideia. Obviamente que a ideia ela faz parte do processo de vendas, mas ela precisa construir uma experiência completa, né? Que realmente parte de despertar um desejo, né? E muitas vezes as pessoas confundem muitas áreas, né? No sentido de o que é marketing, o que é branding, parece que isso ainda é um pouco obscuro, né? O que é gerar valor, o que é comunicar. Então, essas duas coisas elas precisam ser integradas. Eu acho que a marca ela precisa ter uma estratégia de construção de valor, mas uma estratégia para disseminar isso e gerar desejo as pessoas comprarem isso. E, Carlos, você falou um ponto que talvez eu tenha uma visão diferente da sua. Uhum. E eu acho que isso é legal, a gente ter visões diferentes a respeito de um assunto específico. Eu sempre defendo, como estrategista de marca, que quando, por exemplo, um médico ele se forma, ele é um clínico geral. Ele atende aquele cliente, aquele paciente, né, de uma maneira geral. Mas para que ele possa se destacar no mercado, de alguma forma ele precisa se especializar. Ou seja, ele vai ser um ortopedista, um dermatologista, um cardiologista, para que no contexto do mercado as pessoas olhem para o nome dele e façam uma associação direta de que ele é um profissional especialista dentro daquele contexto. No marketing, ou nas áreas de comunicação e publicidade e também em branding, a gente até vê aí nos grupos de divulgação de vagas, a galera griladaça porque elas querem, e as pessoas dizem, mas as pessoas querem que a gente faça tudo, que a gente edite vídeo, que a gente faça copy, que a gente desenhe marca, que a gente faça o café, limpe o estúdio ou limpe a empresa. Ou seja, você precisa saber fazer tudo para se encaixar naquela vaga. Então, hoje a minha percepção é que quanto mais especialista o profissional for, embora ele tenha uma visão do todo, eu sempre defendo que ele tem que ser, sim, um especialista, que as pessoas olhem para o Carlos e digam, o Carlos é o cara do marketing das vendas.
O Kleber é o cara do brand. O fulano do digital é o cara dos vídeos. Eu sempre imagino essa ideia, embora ele tenha outras características e qualidades. Então, qual é a sua visão sobre isso, Carlos? Você acha que o futuro, o profissional, o futuro que já é hoje, o profissional, ele tem que ter essa identificação como especialista e conhecer do todo, ou ele precisa ser o generalista que ele consegue atender várias demandas daquele mesmo cliente? Como você vê esse cenário? Pô, excelente pergunta, né? Tem um livro, né, que é muito famoso, inclusive do David, que ele fala, na verdade o título dele é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Legal. O que eu gosto de dizer? É claro que isso vai depender do estágio que você está dentro da sua jornada profissional. Isso é bom, isso é bom. Cara, Legal. eu tô começando, né? Eu sou um equipe, né? Aham. Cara, você vai ter que fazer de tudo. Esse fazer de tudo hoje e um futuro, você vai ver que ele foi extremamente necessário. Sim. Então, quando comecei, né, antes da 3Eds, eu era um consultor. Então, eu que montava a estratégia de marketing, eu que desenhava a estratégia comercial, eu que às vezes colocava a mão na massa em cima das campanhas digitais, eu que implementava CRM, definia cadência comercial. E hoje, como empresário, né, com um time aí que a gente está com 23 pessoas, comigo 24, né, eu percebo que eu consigo conversar com o meu time e dialogar e dar feedback, fazer reuniões com todos ali de igual para igual. Às vezes eu não tenho um domínio técnico específico do meu coordenador de performance, mas eu sei de estratégia e eu conheço de business. E isso me propiciou. O que me propiciou isso, na verdade, foi o passado, né? Que eu tangenciei, né, por essas áreas também. E assim, com a ascensão, né, da inteligência artificial, a gente está falando de 2022, a gente acordou, né? Uma ferramenta que eu tenho interface que eu consigo fazer de qualquer tipo de pergunta. Sim. E uma base de dados extremamente atualizada, né? E consigo ter respostas. Tá? Eu vejo que, principalmente com a IA, você tendo essa visão generalista, e assim, eu não estou dizendo que você não precisa ser especialista. Esse background, né? Você pode ser especialista. Pô, super legal. Mas você tendo essa visão de negócio, né? E sabendo usar da IA, aí eu acho que você consegue realmente ter muito mais escala, muito mais resultado. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma ferramenta paga, né? Eu uso o ChatGPT, né? E lá dentro, cara, eu tenho os meus agentes. Então, eu tenho o meu time de growth, eu tenho o meu time de vendas, eu tenho o meu time de copy, eu tenho o meu time de conteúdo, eu tenho o meu time de LinkedIn, que eu já treinei eles através de engenharia de prompt, input de dados. Então, esse time me ajuda. Então, por isso que eu falo, cara, hoje ter uma visão de negócios, uma visão generalista dentro da área que você atua, cara, faz você realmente percorrer caminhos e ter resultados surpreendentes. Então, eu acho que você tem que passar pelo período de especialista, mas Sim. quando você vai para negócios, essa visão é importante, porque você vai sentar com diversos outros empresários de diversas outras áreas, e quando você se comunica bem e conversa... Consegue articular sobre vários assuntos. Né? E não de forma superficial, cara. Sim, tô falando profunda. Que você é genérico, mas se aprofunda naquilo que realmente faz sentido dentro do seu ecossistema. Bacana. E eu acredito que, principalmente nessa característica do empresário, do empreendedor, e é o que faz ele sair do nível operacional, subir para o nível tático, né? E subir para o nível estratégico e depois para esse nível tático. Ou seja, de ele ter uma visão do negócio e de sentar, muitas vezes, Carlos, com o cliente, entender que você não está vendendo para ele uma metodologia ou um produto em si. Você está vendendo para ele uma estrutura de negócio e aquilo que a sua ferramenta e a sua solução vai trazer de resultado para ele. E a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa. No final de tudo, o que o cliente quer? No final de tudo, o que o cliente quer? Cara, o cliente quer resultado, entendeu? Independente do que você faz. Resumindo, o cliente quer Pix. Ele quer Pix, né? Elogio de adulto é Pix. É a melhor frase que a gente pode colocar nisso aqui. Então, hoje mesmo, cara, pela manhã, uma menina me mandou um relatório e falou, Carlos, é uma agência que me atende. Sim. E olha o relatório que ela tá me mandando aqui. Eu tô achando um pouco confuso. O que você me dá de feedback? Era um relatório de métrica de vaidade. Eu falei para ela, olha...
o que importa para você? Ela, Carlos, eu preciso vender mais. Eu falei, esse relatório, ele demonstra o seu objetivo, seu indicador principal? Não. Uhum. Aí eu falei, não, então isso não é um relatório para você. Eu falei, como empresária, você tem que ter a noção desse painel. Sim. Então, digital, branding, vendas, cara, você tem que ter um cockpit, né? Ou seja, um painel ali direcionado para alcançar seus objetivos. E assim, cada vez mais o empreendedor, o contratante e o gestor, ele tem amadurecido do ponto de vista de números. A gente está falando agora de uma gestão data-driven. Eu estou falando de branding mais vendas, mas branding hoje, e muitas vezes eu consigo mensurar. Com certeza. E vendas dentro do digital eu consigo te rastrear de ponta a ponta. Sim. Desde aquele cara que foi impactado, Entender a jornada. clicou, converteu, comprou, e ali eu estou desenhando o pós-venda também. Então, estamos falando agora de uma disciplina, né, que não é mais humana. Marketing é números, né? Marketing também é sobre sociologia, sobre psicologia, né? Comportamento do sobre consumidor. comportamento do consumidor. A sociedade, entender a sociedade, como ela se comporta, né? De como as marcas, de alguma forma, vão impactar e de como vender para esse novo consumidor. Perfeito. São várias características que precisam ser trabalhadas. Carlos, quando você... Agora, pensando um pouco sobre a característica voltada para vendas, para o contexto comercial, como hoje você percebe que as empresas, e a gente está falando aqui, por exemplo, com o dono de uma agência, né? Sim. E a gente percebe que existe uma concorrência de várias agências que estão no mercado, umas que prestam um serviço de excelente qualidade, outras nem tanto, outras que muitas vezes estão muito mais voltadas para as métricas de vaidades e muitas vezes se importando apenas com a presença do cliente no ambiente digital, mas que não traz resultado voltado para vendas, de fato, né? Hoje, como você percebe e como você consegue construir valor e gerar valor para o seu cliente? Como o cliente ele olha para a sua empresa, para a sua narrativa, para a sua comunicação e diz, eu vou apostar na 3Eds como a minha agência? O que a gente começa a entender, e isso desde o início da 3Eds, é que o contratante, o nosso cliente, ele quer atendimento. Então, é um cara que quer um bom relacionamento, é um cara que mesmo que as campanhas não estão indo bem, você possa dar um feedback realista para ele. Ou seja, transparente. Tenha suporte. Eu acho que marketing e vendas tem muito a ver com relacionamento e criação de confiança. Então, eu acho que o primeiro de tudo, cara, estabelecimento de confiança em relacionamento. Então, o cara acreditar que você é uma solução única para ele por conta da sua credibilidade e reputação construída através de fricção de contato. Ponto. Sim. Segundo ponto, números. Acho que a partir do momento que você tem um painel, você tem um relatório, você tem ali uma visão, né, uma gestão mais à vista para esse empreendedor, esse cara ele se sente mais confortável, porque ele vê o dinheiro dele sendo gasto e ele vê o que está acontecendo com aquela grana. E ele sabe que aqueles números refletem de uma forma bem realista o que está acontecendo. Então, primeiro pilar, relacionamento e atendimento. Segundo pilar, números, né, e relatórios. E o terceiro, cara, eu acho que tem a ver com cultura também. Cultura empresarial. Cultura empresarial. Legal. Eu acho que o sucesso da nossa agência não é só com a interface com o cliente, é a interface com o time interno. Então, a galera comprar ideia. Como reter esse time, de fato, né? A retenção do time, porque isso gera consequência para o consumidor final. Você ter um time bem engajado, um time que encara o projeto, um time que aprende sempre, né? Um time que realmente está sempre procurando o melhor e não olhando aquilo ali como um bate-ponto ali para ir embora, aí sim, eu acho que esse cara, ele reflete diretamente no cliente, ele se sente pertencente àquele processo. O cliente é um cliente dele também. Então, eu vejo relacionamento com o cliente, números e cultura empresarial. Eu acho que a gente junta isso. E talvez ali para complementar, né? Talvez um guarda-chuva aí disso tudo. Eu sempre gosto de destacar nas estratégias que a gente tem com o cliente o posicionamento de branding, né? Ou seja, a estratégia de branding alinhada com a estratégia de growth. Então, legal. A gente está falando de branding growth. Eu acho que quando a gente quer ter clientes satisfeitos, a gente tem que mostrar para ele, cara,
você precisa de uma marca forte Sim. e do outro lado você precisa ter uma estratégia de vendas e marketing de uma forma bem desenhada, que é o melhor dos dois mundos Que também. tem essa integração, né? Isso aí. Carlos, existe muita dúvida em as pessoas procurarem o que é de fato esse growth, o que é esse conceito, como ele se aplica, como as empresas podem implementar isso na sua estratégia de negócio. É só para as grandes empresas? É só para as pequenas empresas? Como uma marca pessoal pode implementar essa estratégia? Esclareça aí para nós o que é esse negócio chamado growth. Legal. Eu vou começar falando que growth não é somente para grandes empresas. Growth pode ser para qualquer negócio. Certo. Growth na palavra significa crescimento. Eu posso aplicar growth na área de vendas, Okay. na área de marketing, na área de RH, né? Mas quando a gente vem para a parte de growth marketing, né, que é a minha especialidade, né, da 3Eds, a gente está falando de experimentação, de olhar, né, a estratégia de marketing e vendas de uma forma muito mais detalhada. Então, se eu estou subindo uma campanha, eu vou testar 10 criativos simultâneos e vou perceber qual daqueles criativos vende mais. Que performa melhor. Sim, se eu estou analisando o meu processo comercial, eu vou desenhar scripts diferentes, né, para analisar a taxa de conversão de cada um daqueles. Se eu estiver olhando e-commerce, eu vou fazer um teste AB, né, em termos de UX, na cor daquele botão. Posso pensar em testes para ver o que dá resultado. Se eu for pensar em canais, eu vou escolher alguns canais, distribuir uma verba equivalente e verificar qual daqueles trouxe mais resultado. Bacana. Então, eu estou dizendo que eu tenho ali, né, um modelo tabulado de experimentos. Bacana. E a partir dos experimentos, né, e da coleta de dados, eu consigo ter resultado. E por que não é para grande? Porque pequenos podem fazer. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Fui pedir uma pizza numa pizzaria delivery próxima à minha mãe. Quando eu mandei o meu pedido, como eu já havia, né, feito um pedido algum tempo atrás, na hora a plataforma já me falou, olha, a pizza que você quer é a mesma de sempre? Calabresa com frango catupiry? Eu falei, essa mesmo. Mapeou seu comportamento? Sim. A Coca Zero vai junto também? Falei, opa, é isso que eu quero. Então, daqui 30, 40 minutos está na sua casa a pizza, né? E se você quiser, para não ficar entediado, tem aqui um joguinho também. Então, tinha um linkzinho do joguinho. Cara, isso é uma estratégia de growth. Provavelmente eles identificaram, né, um volume alto de lead, né, no modelo de atendimento que seria surreal via WhatsApp. Colocaram uma plataforma com uma experiência de atendimento, com uma experiência de compra, porque você faz o pedido dentro da própria plataforma também. E aí eu fui buscar, né, que solução era essa. Os caras pagam R$250 por mês. Ou seja, tecnologia alinhado a vendas. Então, eu sempre digo, cara, growth é um negócio que as empresas abriram os olhos para isso. Porque marketing não dá mais para você querer só seguidor, alcance, né? Seguidor não paga boleto, né? Sim. O que paga boleto é Pix, que a gente falou, né? Pix, né? Então... E vender para essa audiência, né? E vender para essa audiência. Então, o growth vem, né, de testar, né? Ou seja, eu preciso engajar, eu preciso vender e eu preciso reter. Usar da minha base também para continuar vendendo de forma recorrente para essa galera. Olha só, como professor nos cursos de design, nos cursos de arquitetura, muitas vezes eu trago algumas consultorias para alguns alunos que pedem, solicitam, principalmente aquela questão, por exemplo, vou citar o caso dos arquitetos. O arquiteto ele tem, sei lá, 15 mil seguidores no seu Instagram, mas ele não vende nada pelo Instagram. Ele não consegue vender, porque a maioria da sua audiência são arquitetos e basicamente as pessoas ali estão para curtir o projeto que ele desenvolveu e no máximo isso surgiu uma parceria. E as pessoas que realmente, de fato, deveriam comprar o seu produto não estão ali. Ou seja, não há uma interação. Dentro do Instagram, Carlos, qual que você acha que são as melhores estratégias para um profissional que vende um produto ou que vende um serviço, principalmente profissionais que vendem serviços, devem utilizar para vender mais, de fato? Utilizar a própria ferramenta do Instagram para vender mais? Boa pergunta. Talvez eu até só reformularia ela, Kleber. Quais canais e estratégias contribuem, né, para a venda de produtos e serviços para qualquer profissional? Para gerar mais valor também. Eu sempre gosto de falar de canais, porque quando a gente resume a Instagram,
às vezes a gente até tendencia, né, quem está escutando esse podcast, a usar só esse canal. Na verdade, quando a gente começa uma estratégia digital, a gente usa muito o SMART, né? O objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, realista e temporal. E depois disso, você tem que ter uma ideia de quem é o ICP, o seu perfil de cliente ideal. Metodologia Smart. Metodologia Smart. Ok. E por último, o ICP, e eu tenho ali também, né, uma persona ou uma segmentação voltada para a parte digital, né, de marketing, enfim. Beleza, estabeleci esse ICP. Quem é o cara, quer dizer, esse cara, que canal ele utiliza? Sim. Tanto o ICP quanto Onde a eu vou persona. encontrar essa pessoa? Onde eu vou encontrar. Onde ele acessa, né? E aí, a partir disso, eu vou selecionar alguns canais, e aí usando a metodologia Growth, né, para testar. Então, alguns vão caminhar para o Instagram, outros vão caminhar para o LinkedIn, outros vão caminhar para o podcast, né, outros vão para um Spotify, enfim, vai depender, né, do seu nicho também. Mas o que eu gosto de montar, né, na cabeça do meu aluno e de quem está escutando é que grande parte das pessoas não está pronta para comprar o seu produto ou serviço. Existe uma pirâmide, né, chamada pirâmide Chat Holmes, ou pirâmide de momento de mercado, certo, que diz que 97% não está pronto para comprar. Ela divide em camadas, você vai ver que apenas 3%, que é a pontinha dela, está procurando comprar o seu produto ou serviço. E se a gente olha na comunicação hoje, nas estratégias, né, dos empresários, a grande maioria está focando, né, em vendas, né? Construindo ali um panfleto digital dentro desses canais. Então, quando eu falo de estabelecer uma estratégia voltada a resultado, eu preciso pensar em editorias dentro desses canais que atendam o funil de vendas e marketing. Então, conteúdos de engajamento, conteúdos de informação, conteúdos de ads, conteúdos de venda, né? Então, construa um cronograma, construa uma estratégia que realmente busque, né, aprofundar, né, em diversas frentes baseado, né, nesse público-alvo. Porque senão você vai estar mirando somente em quem quer comprar. E tem gente que, às vezes, daqui 2, 3 meses vai estar comprando de você. Então, a estratégia ela tem que ser muito mais macro, né? E tem que ser estratégico, de fato. E tem que ser estratégico. E não pode ser só um canal. Sim. Então, assim, a gente tem que cercar esse cara a partir da jornada dele. No começo desse podcast você falou, pô, a jornada ela é complexa. E total, cara. Hoje é como se fosse um novelo de lã ali, né? O cara pesquisa no Google, conversa com um amigo, vai no site, vai no Instagram. Se a gente for linkar essas pontas, parece CSI, né? Quando você está ligando assim, os pontos, né? De quem são suspeitos. E um ponto importante, Carlos, que em todos esses canais, a marca precisa manter uma narrativa. Eu sempre digo que em branding você conta a mesma história, mas de formas diferentes. Você tem ali um pilar de marca que ele comunica-se de uma forma no Instagram, comunica-se de uma forma no LinkedIn, se ele tem uma estrutura no TikTok, ou a multicanalidade, como você está falando, né, de essa presença digital está cercando esse consumidor, esse cliente, mas ele precisa estar baseado em uma narrativa. Porque senão a marca fica esquizofrênica. Em um lugar ela é uma coisa, em outro lugar ela é outra. Mas o que eu sempre oriento para os meus clientes e também os alunos é que ela deve ter uma personalidade, mas essa personalidade ela é adaptável. Ou seja, ela dialoga de acordo com que o jogo que a plataforma coloca, ela tem que jogar esse jogo para que realmente a sua estratégia esteja correta, né? Perfeito, cara. E assim, cada canal tem sua especificidade, Claro. entendeu? Você pode usar o mesmo conteúdo? Pode, mas aí você realmente adapta ali, né? Pensando nisso. Por exemplo, a gente está produzindo um podcast. Provavelmente ele vai desmembrar em um formato de YouTube. Beleza, é um mais aberto, né? A gente está falando ali de um formato retangular, né? Opa, para o Instagram, provavelmente algumas falas nossas vão virar cortes, né? Para a gente usar dentro do Instagram. No Spotify, a gente pode subir tanto áudio e o vídeo, né? Mas o que é legal disso, né? Por exemplo, no seu caso, que é um projeto novo, né? Muito legal de branding, né? E vendas. Você consegue, pensando no ICP ou no perfil de cliente, né? Na persona, saber que esse cara está em diversos canais. Exatamente. Então, você vai adaptar, né? Esse conteúdo para formatos diferentes, né? Porque você está adaptando no comportamento do cara. Então, por que a gente vê, por exemplo, um Google usando propaganda na televisão? Uma Apple explorando também propaganda em televisão, já que são big techs, né? E possui ali uma audiência gigantesca. Porque sabe que precisa extrapolar, né?
aquilo que a gente vê. Então, é sempre bom pensar nisso, cara. Acho que às vezes a gente olha a nossa audiência e fala, esse é o meu público. Sim. Mas, de novo, existem pessoas que não estão prontas para comprar. Aí sim, né? Pulverizar um pouquinho mais, porque você vai fazer teste e depois você vai saber o que realmente você vai colocar energia e esforço. Bacana. Quando a gente forma em um curso, a gente tem uma visão muito enviesada. A gente, por exemplo, imaginava que o mundo era só design, que todo mundo sabia o que era design, os conceitos, né, a tipografia, as cores. E ao longo do tempo eu percebi que esses elementos eles se tornaram secundários, porque ele tem muito a ver com a minha consciência profissional, o meu conhecimento profissional e de como eu vou aplicar isso para o meu cliente, como isso vai trazer resultado. Às vezes o cliente não quer saber o significado da cor, da tipografia, ele quer saber exatamente como isso traz resultado, né? Perfeito. E dentro disso, voltando à história de quando você era meu professor, eu me lembro que na aula você trouxe um conceito chamado Is-Marketing, que é a junção do sales com o marketing, ou seja, a junção das vendas com o marketing. E era muito comum a gente sempre citar as conversas, e isso se tornava até brincadeira de internet, né? A briga eterna entre o time comercial e o time de marketing, né? E eu quero saber de você hoje se esse conceito ele se mantém vivo, relevante, importante, se expandiu esse conceito e hoje como você enxerga, principalmente nos seus processos de consultoria, né? Hoje você como um consultor no mercado que trabalha com essas duas disciplinas muito bem, como você enxerga esse cenário? Ainda assim, existe esse embate entre o time de marketing e o time de vendas ou isso se tornou uma conversa mais madura hoje? Eu acho que ela se tornou mais madura, mas a guerra continua, entendeu? Então o pau tá quebrando O ainda. pau tá quebrando. Acho que é só um período de paz aí, né? Talvez perdure um pouquinho mais, porque a narrativa mudou, né? Eu acho que ambos os departamentos, eles têm conversado mais de números, né? Naquela época, 6 anos atrás, Sim. falar de CRM ainda era paradigma, né? Sim. Hoje, a maioria das empresas usam CRM, então... Parece hoje ser uma coisa óbvia. É, uma coisa você não óbvia. tem um CRM? Tipo... Pô, qual que é o seu WhatsApp? Uai, peraí. Você não tem o WhatsApp? Então, assim, CRM virou uma obrigatoriedade, um padrão de mercado. Sim. Tem gente que ainda não tem, normal, né? Às vezes o cara usa uma planilha e tal, mas é um modelo de acompanhamento. Então, assim, acho que os dois times ficaram mais maduros. Então, a conversa agora é uma conversa de alto nível, não é uma conversa mais de quinta série, né? Então, antes era... o time de marketing só faz barulho, né? O time comercial não segue processo. Hoje não, cara. A gente tá falando de troca de ideia. Pô, os contatos que estão chegando não estão qualificados, né? A taxa de conversão dentro do time de vendas está baixa em vista para os outros meses. Então, é uma gestão mais à vista, é uma gestão mais data-driven e é uma gestão, vamos dizer assim, positiva, né? Quando a integração acontece. Porque são departamentos agora que, como tem mais consciência, né? Cada time ali dentro, cada um contribui mais um para o outro. O time de vendas fala, olha, o perfil de público que está nos procurando é esse. Sim. O time de marketing, com as informações analíticas, observa aquilo e cruza também. Ou seja, você tem uma tomada de decisão muito mais estratégica e pautada em dados. Então, o Smarket continua tão quente quanto antes. Bacana. Eu acho que as empresas amadureceram. Tem algumas empresas que, inclusive, rompem até paredes físicas, né? Para juntar os caras. O time ficar integrado. Né, para trocar ideia. Isso também né? faz parte da cultura da empresa, né? Sim, com certeza, né? E assim, estabelecer acordos, né? Dentro da área de marketing tem os SLAs, né? Que são os acordos de níveis de serviço. Que cada um tem sua responsabilidade. Eu não vou chegar, né? Na sala do Kleber e falar, Kleber, pô, essa identidade visual que você está desenvolvendo aqui não tem nada a ver. Eu vou dar parâmetros, né? Para que aquilo possa ser melhorado. Falou, cara, eu acho que pelo caminho é esse, tal. O que você acha? Os dados mostram isso. Né? Como é que aquela frase que você usa sempre? Em Deus eu acredito. Todos os outros tragam-me dados, né? Do Edward, né? E é muito isso, né? Então, time de vendas mais maduro, time de marketing mais maduro, uma empresa consolidando e cruzando mais essas informações. Cara, aí é pilotar Ferrari, é acelerar, que consequentemente você vai ter resultado. A integração das duas coisas é poderosa. Poderosíssima. Né? Carlos, hoje, como você define, principalmente na sua característica de prestação de serviço, como
Porque você está dos dois lados. Você é um consultor da sua marca própria, que você consegue fazer uma série de diagnósticos e prestar sua consultoria, e você tem uma agência. Perfeito. Como você traz um direcionamento para o cliente que quer contratar os seus serviços no momento, quando ele deve escolher entre uma consultoria de marketing, entre ter uma agência que faz o seu processo? Ou seja, qual desses dois momentos seria o mais interessante para o cliente? A gente pode trazer uma série de informações, por exemplo, talvez a capacidade de investimento desse cliente versus a capacidade de execução. Quando é que você traz esse direcionamento para o seu cliente? Ou seja, é melhor uma consultoria ou é melhor uma agência? Boa, boa. E assim, a gente tem demanda dos dois lados, né? Como você mesmo disse. Quando o cliente nos busca, né? E aí eu geralmente, junto com meu head de vendas, né? A gente senta, né? Sim. E identifica. A gente já faz algumas perguntas que leva a tomar essa decisão em termos de orçamento ou orientação para o cliente. Então, vamos dizer que o cara já tem uma agência, ele performa relativamente bem, entendeu? Com aquela agência. Ok. Então, assim, eu não vou, como profissional, falar, não, tá tudo errado aqui, vamos trocar pela nossa. Não, eu falo, cara, eu acho que os seus números não são ruins, Sim. mas existem condições de melhorar. Então, eu faço uma anamnésia, né? Inclusive dentro da reunião comercial, Ok. que eu consigo orientar. Então, eu falo, ó, acho que o seu caso é consultoria. Agora, às vezes, vem um cliente ou que tem um processo de marketing bem organizado, né? Tá estruturado, tá Tá jogando bem. funcionando também, no mesmo caso que a gente colocou aqui, só que o time de vendas dele poderia performar melhor, né? É o que a gente falou. Então, cara, vamos pro lado de consultoria, vamos estabelecer processo comercial, vamos melhorar a estratégia. Então, esse é o cenário. Agora, quando o cara, às vezes, tá executando, tá muito ruim, né, cara? A parte de marketing e, consequentemente, a área de vendas também, aí a gente joga o jogo de prestação mais consultoria. Porque hoje na 3Eds, raríssimas vezes que a gente não entra com uma estratégia de prestação de serviço com pelo menos uma consultoriazinha pocket, né? Ou implementação de comercial, Fazer implementação o processo, de processo. né? Porque para a gente isso já é uma pré-qualificação de cliente. Então, Legal. eu preciso de um cliente que tenha um pouco de maturidade. Primeiro que o nosso ticket não é tão baixo. Sim. Nosso ticket ele é um ticket, mercadologicamente falando, competitivo a boas agências, né? Sim. Então, para esse cara pagar isso e se manter, né, dentro de um contrato, que a gente quer ter ali um LTV alto, Claro. ele precisa ter uma equipe madura. Então, aí nesses casos, o que eu faço? Eu antecipo a consultoria para depois colocar a prestação. Excelente. Então, pode acontecer dos dois casos de ter os dois, pode acontecer às vezes só ter um, né, e uma agência terceira participar, ou às vezes só a consultoria e uma agência interna estar lá também, né? Montar um time interno, né? Normal. E é até interessante que essa questão da consultoria, porque às vezes você entrega um produto mais enxuto para o cliente, isso traz resultado para ele, mas muitas vezes ele não tem braços para fazer aquela execução, e aí que entra, muitas vezes, um segundo serviço, né? Então, aquela venda que ela é uma venda processual. Sim. E eu acho que essa é a principal característica do vendedor, Carlos. Quando eu entrei no universo de vendas, foi justamente por uma questão de ser o dono da empresa e entender que a empresa precisava de demandas, que ela não deveria depender apenas de indicações ou de recomendações para o cliente, que eu precisaria ter outras características de multicanalidade para captar clientes. E, a partir disso, trazer e agregar valor na venda. Ou seja, eu não posso vender por vender. Eu preciso vender o que o cliente, de fato, precisa. Não adianta você vender, por exemplo, uma consultoria ou um tipo de serviço que o cliente nem braço para executar aquilo ele vai ter. Ele vai olhar e vai, lá na frente, entender que aquilo não faz sentido para ele e muitas vezes ele vai culpar o vendedor. Poxa, o cara me vendeu algo que eu não consigo executar. Do tipo, muitas vezes o cliente chegava e dizia, olha, eu preciso de um site. Por que você precisa de um site? Talvez, inicialmente, um bom Instagram, uma boa estruturação de conteúdo, estratégia de branding, não seria melhor para você? Então, acho que essa característica de vendas, de uma venda consultiva, que de fato entende a necessidade do cliente, Sim. é mais assertivo. Carlos, hoje, quais são os pontos que você considera para trazer uma boa qualificação de cliente? O que você considera
importante de questionar, de perguntar se esse cliente é seu cliente ou não? Que panorama você faz hoje como estratégia para qualificar os clientes que entram na sua base? Beleza. Primeira coisa, o perfil de cliente está bem desenhado, né? Ok, o ICP, O ICP ou a ou persona, ICP, né? né? A persona. Para trazer esse cara de uma forma mais qualificada. Ok. Segundo, ter algumas perguntas prévias, né? Dentro de um processo de venda. Então, e geralmente automatizar isso, tá? 3 Esse processo automatizado, sem reunião ainda. Sem reunião, a gente está usando agora... É um processo que acontece antes de você chegar numa reunião da qualificação mais intensa, Perfeito. né? Você pode usar ou um pré-vendedor ali, né? Ok, Ou uma ferramenta com um chatbotzinho automatizado com algumas perguntas, né? ok. Passou esse cara, agendou contigo, né? Aí é a conversa, né? Corpo a corpo, né? Ok. A conversa real ali, né? Que ali você consegue tirar algumas coisas. Pô, passou por esses 3 itens, né? Aham. E ainda entrou desqualificado, aí é melhorar esse processo. Melhorar o processo, né? Porque Uhum. realmente faz sentido isso. E assim, pessoal, quem tá escutando às vezes fala, nossa, mas eu preciso nichar muito, cara. O nicho pode ser um problema também. Pode ser um problema. Eu vejo muita agência, às vezes, não, minha área é só essa área. E daqui a pouco o cara abre mercado, porque ele não consegue escalar. Sim. Porque o nível de clientes, né, dentro daquele segmento é muito pequeno, né, para o objetivo de venda, para o objetivo de dinheiro no bolso, faturamento que ele tem. Então, e é normal também você dar uma abertura de mercado. Para quem começa, às vezes você abre o funil, entende aqueles clientes que realmente Mais fazem mais atende. sentido, que você consegue ter mais resultado. Uhum. E depois afunila um pouco, entendeu? Hoje, na Lime Muniz, nós trabalhamos hoje com 4 nichos, que a gente atua muito, mas a gente não fecha o funil. Aham. Obviamente, como estratégia de prospecção, a gente trabalha atualmente nesses 4 nichos. Perfeito. E clientes que vêm de recomendação, indicação, e acaba surgindo em outros mercados. Isso é como se fosse uma bola de pano, como você falou, né? Às vezes um cliente que ele nos contratou, a estratégia foi muito assertiva, ele recomenda para outras marcas, isso acaba virando um fluxo mais orgânico, né? Mas como estratégia de prospecção, é interessante trabalhar isso. Caminhando para o nosso final, passou rápido. Legal. Hoje você considera quais são as principais estratégias de prospecção de clientes? O que você considera que as empresas devem utilizar como estratégia para trazer mais clientes para a sua base? Boa. Quando a gente fala de prospecção, né, outbound, né, sempre é um paradigma, né, e uma limitação e crença na cabeça E de muito muitos. mais, outra coisa, será que a prospecção ativa está morrendo? Será que ela está ultrapassada? Boa Como pergunta é que você vê também. esse cenário também, Carlos? E aí, já complementando, eu Porque muita acho... gente fala assim, não, ligação já está ultrapassado. Aham. Isso está ultrapassado. E aí, como é que você vê esse cenário? Eu não acho que está ultrapassado. Eu acho que, na verdade, talvez esteja num dos melhores momentos, né? Claro. Por conta das informações Vejo assim disponíveis que a também. gente tem. Claro, respeitando toda a parte de LGPD, né? Sim. Mas agora a venda, em termos de prospecção e outbound, ela se tornou muito mais consultiva, mais Sim. relacional. Então, antes de eu ligar, né, cara, eu faço uma pesquisa desse cara. Eu trabalho muito com social selling, né? Ou seja, eu vou no LinkedIn, adiciono o Kleber, Legal. relaciono com as publicações. Tem um fluxo de cadência. Vejo o que o Kleber é, né? De repente, converso com o Kleber sem um caráter de venda. Depois marco uma reunião. Então, existe ali todo um relacionamento, né? Em cima disso. A gente usa muito isso na parte de ABM, né? Que é a Content-Based Marketing. Ou seja, eu selecionar uma conta específica para que eu realmente prospecto. Então, eu vejo que é um cenário positivo, mas para quem usa bem. Eu acho que prospecção não é volume, Sim. qualidade de relacionamento. Então, é uma das premissas que eu sempre falo em Muito processo boas. de venda e consultoria. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Às vezes você está querendo fazer 100 para ganhar 1, faça 10 para ganhar 3, entendeu? E faça uma boa qualificação. Uma né? boa qualificação. Entender o que é esse ICP de fato. Porque muitas vezes aquele cliente não é o seu perfil. E às vezes você vai despender energia num processo que você poderia estar focando num cliente mais qualificado, né? Perfeito. E às vezes você manda aquela mensagem robotizada, cara. Pô, você só gastou energia e tempo. Então, coloque ali um processo bem desenhado, estude aquele cliente, faça ali, né, um follow-up bem alinhado com quem é aquele cara. Uhum. Cara, e não tem erro, você vai conseguir ter resultado. Eu tenho testado alguns modelos, principalmente dentro do LinkedIn, Sim. e funciona muito bem. Vou dar o Legal. exemplo da editoria lá, que você conversou. Sim, exatamente. Cara, viu o seu perfil,
seguiu o seu Instagram, te mandou uma mensagem, viu que você tinha ali, né, uma característica acadêmica, é um mestrando. Opa, peraí, é o cara. Então, aquilo é um modelo de prospecção funcional. E de ferramentas, cara, a gente tem diversas, né? Então, pô, você tem desde ferramentas de levantamento de base de dados com base em KNAIs, Ferramentas pagas, gratuitas, mas o mais importante e interessante dentro da prospecção é estabeleça um processo personalizado, relacional, com uma cadência bem organizada, que esse negócio não vai ter erro. Carlos, a taxa de conversão é alta? Não é alta. Mas, pensando em termos de valor, tipo de custo... Valor agregado? E de valor agregado também, faz muito sentido. E de novo, a estratégia de outbound e de prospecção, ela está ligada diretamente à estratégia de produção de conteúdo. Então, esse podcast, daqui a pouco, esses cortes, né, e tudo que você está produzindo, pode ir para o LinkedIn. As pessoas vão comentar. Poxa, se você quiser ver o episódio completo, manda eu quero aqui. Você fez uma captação de base de dados a partir de conteúdo orgânico. A partir daquilo você vai prospectar. Então, eu criei valor, branding, para depois eu criar relacionamento, para depois eu vender. Acho que é o melhor dos mundos. Bacana. Carlos, quando nós pensamos no processo de investir em uma marca, é muito comum as pessoas acharem que ela vai procurar um designer e vai desenhar um logotipo e o brand dela está pronto. Perfeito. E não é assim, de fato. Eu acho que o designer é uma disciplina extremamente importante no branding, porque ele tem a função de construir a percepção de imagem, mas existe todo um background que vai construir uma estratégia de valor. Além de você ser um meu professor, parceiro, sócio e parceiro de alguns projetos, você também é o meu cliente. Você é cliente da Lima Muniz, você contratou a nossa consultoria em um momento importante da sua empresa, onde ela estava validada no mercado, ela precisava de uma nova estratégia de marca e você nos procurou o nosso time para desenhar uma nova estratégia, né? Como você considera a importância do investimento em brand? Principalmente pensando no caso da 3Eds, qual foi a importância de você, juntamente com os seus sócios, decidirem investir em uma estratégia de marca, definir linguagem de marca e, além disso, dentro do brand, vocês olharam novos produtos que poderiam ser criados dentro daquela estratégia e qual foi o impacto realmente, de fato, do branding para o negócio de vocês? Legal. Eu acho que a gente escolheu em um momento certo, né? Trabalhar com o branding do negócio, né? Realmente reposicionar a marca com uma nova identidade visual. Acho que a gente tinha já uma reputação legal, mas nosso ticket ainda era baixo, então a gente precisava dar uma gourmetizada, né? Deixar uma marca muito mais conectada, sólida, né? com o público que a gente gostaria. E foi batata. Quando a gente escolheu, né? E não tinha outra pessoa naquele momento, eu falei, cara, é o Kleber mesmo, até por você conhecer minha história, né? E foi muito legal o processo, tanto o processo da construção, do processo de implementação e do processo de manutenção, porque uma marca, um processo de brand, ele não acaba, né? É gestão e construção de marca. É um filho, colocou no mundo. Colocou no mundo, tem que cuidar. Afinal, a reputação talvez seja um dos maiores ativos de uma empresa. Então, eu vejo o branding muito alinhado com a performance. Então, eu sempre bato em sala, né? Branding growth, funil de branding growth. Cara, se você quer crescer, você tem que ter reputação. Eu sou professor porque eu construí reputação. Kleber é professor porque você construiu reputação. As pessoas me chamam para dar aula ou para palestrar porque eu construí reputação. A gente começa, né, com um visual, né? A gente tem name, a gente tem o processo de comunicação, a gente tem a marca. Mas essa construção contínua, cara, é o que vai gerar promotores e evangelistas da marca. Ou que vai criar detratores também, se mal conduzida. Então, eu vejo que branding é performance. Então, quando o cara fala, Carlos, eu não quero investir em marca não, eu só quero vender. Eu falo, você tá errado, cara. Porque se você quiser vender, você tem que investir em marca. Sim. Então, quando você colocou esse projeto, né, Branding mais Vendas, Cast, cara, tá tudo muito linkado. Se a gente for pegar o guarda-chuva de branding, você vai ter lá, né? Vendas, relacionamento, a performance, retenção, performance. Então, que bom, cara, que branding saiu do universo criativo, né? Sim. Que era muito designer, né? E tinha muita gente, não, branding é reposicionamento de marca. Tá falando de vendas, cara. Exatamente. Pô, é branding, é vendas. E é isso. E tem que vender, de fato. Eu acho que é muito comum nós trabalharmos com essa integração, né, Carlos, de
Muitas vezes os clientes chegam lá na 3Eds e o Carlos fala assim, não, primeiro você tem que passar lá na Libe Muniz. Vai reposicionar sua marca, estratégia, depois você volta para cá. E vice-versa, a gente faz sempre esse jogo, né? Fala assim, não, agora, por exemplo, o projeto que a gente desenvolveu para a Lukia, né? Que é uma empresa que distribui componentes de iluminação que são para o Brasil todo. Quando eles nos procuraram para desenvolver a estratégia de marca, né? A estratégia de rebranding, justamente pelo momento que eles estavam inovando no mercado, e a gente trouxe um ponto. Agora é 3Eds, agora vocês vão trazer em performance de marca, né? Então, acho muito legal quando a gente trabalha com essa integração, né? A importância de reconhecer os papéis de cada um e onde cada peça se encaixa, né? Perfeito, show de bola. E é isso. E é esse ponto. Carlos, então a gente está chegando no nosso momento final do nosso primeiro episódio do podcast Branding Mais Vendas e chegou o momento papo reto, que é onde você traz aquele papo sincerão, sem frase de efeito e de coach, mas algo que você acredita e quer deixar aí para a galera que está nos ouvindo. Para deixar e finalizar, né, cara, esse podcast que foi muito legal, cara, acho que um bate-papo de altíssimo nível. Eu vou deixar uma frase tão simples quanto ela mesmo. O simples vende. Eu acho que às vezes a gente quer incorporar, a gente quer firular, a gente quer criar coisas mirabolantes, né? E você tem que entender que o simples vende. O simples está ligado com um bom atendimento, com uma boa reputação, com uma boa estratégia de performance. Juntando tudo isso, você consegue ter bons resultados. Então, não é uma tecnologia que vai te salvar. São processos alinhados, a vontade e sangue no olho, né? E uma boa estratégia. E uma boa entrega também, né? Porque não existe marketing bem feito com produto ruim. Então, o simples vende, galera. Não tentem complicar antes de você fazer o arroz com feijão. Fez o arroz com feijão? Aí sim, vamos dando outros passos, né? Complicando, mas sempre para garantir uma melhor experiência. Afinal, o melhor vendedor do mundo é aquele que constrói relacionamentos reais. É isso, bacana, pessoal. Então, lembre-se, o simples vende. Carlos, obrigado pela sua presença. Foi uma honra te receber aqui como nosso primeiro convidado desse podcast. Acho que as pessoas que vão passar por aqui são pessoas que com certeza vão contribuir para o mercado, para o conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele não deve ser disseminado apenas na sala de aula, mas aqui também é um ambiente de aprendizado um pouco mais informal, mas que traz para nós bastante insights. Desejo para você muita prosperidade, muito sucesso no seu negócio, muitas vendas. E é isso aí, tamo junto. Obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Quem quiser depois saber um pouquinho nosso, né? Tem a 3Eds lá, né, pessoal? @3Eds Digital. Meu Instagram é o Carlos Costa. Fiquem super à vontade aí, viu? Para seguir a gente. Estamos aí juntos e obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu. Valeu. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Branding Mais Vendas. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações e te aguardamos no próximo episódio, porque marcas fortes vendem mais.